Olá, tudo bem? Aqui nessa questão a gente tem um solenoide e por esse solenoide tem um fio aqui passando corrente elétrica. Essa corrente elétrica sobe aqui na parte de trás, desce aqui na parte da frente, sobe na parte de trás, desce na da frente e assim por adiante. A gente tem algumas informações que são bem importantes. A primeira delas é que a carga aqui é positiva, então isso vai ser muito importante tanto para determinar a força elétrica quanto a força magnética. Aqui diz também que ela se desloca com uma velocidade perpendicular ao eixo do solenoide. O eixo do solenoide é como se tivesse uma linhazinha aqui no meio, que fosse o centro aqui do solenoide. Esse aqui é o eixo do solenoide, que abriga todas as espiras. Nesse eixo do solenoide vai ter uma velocidade perpendicular, ou seja, ela vai formar 90 graus. Se o eixo está assim na horizontal, então significa que ou a velocidade é para cima ou para baixo, formando 90 graus com o eixo. Então, a gente já consegue saber alguma coisa sobre essa velocidade. Existe o campo elétrico e existe o campo magnético. E a questão que é basicamente saber qual é a relação entre força magnética e força elétrica. Aqui eles fizeram um corte que contém o eixo. Como assim? Se o eixo está aqui na horizontal, eles cortaram em algumas subdivisões aqui para cima, mas foi cortado esse solenoide assim. Passou uma faca aqui na horizontal. Eu costumo gostar mais da gente pensar que a gente está vendo ele de cima. Tudo bem? Vamos fazer algumas comparações aqui para ficar melhor de entender. Se a gente vê esse solenoide de cima, aqui desse lado, né, quando eu vejo essa corrente está subindo. Se eu vejo ele de cima e eu tenho uma corrente subindo lá atrás, é porque ela está saindo do plano, na minha perspectiva, né? Se a gente olha esse solenoide assim por cima, uma visão mais ou menos daqui, então a corrente aqui desse lado que está subindo é como se ela estivesse vindo na minha direção. E a corrente desse lado aqui que está descendo é como se ela estivesse entrando no plano. Por isso que a gente tem aqui uma corrente entrando no plano. Aí aqui a gente já tem determinado o sentido do campo elétrico, que a gente já consegue determinar a força elétrica a partir disso aqui, já que força elétrica é igual a carga vezes campo. Quando a carga é positiva, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e sentidos opostos. Como aqui a carga é positiva, então a força elétrica vai estar aqui no mesmo sentido do campo elétrico, vai estar horizontal para a direita. Aqui a gente tem a demonstração da velocidade. Isso aqui indica que a velocidade está entrando no plano, né? Lembra a setinha entrando no plano. Então, eu já sei aqui a velocidade. Eu preciso descobrir o campo magnético. Existe a regra da mão direita. A mais comum que a gente conhece, né, é assim, para fios, onde a corrente elétrica se propaga de forma retilínea. Então, o nosso dedão é a corrente e os nossos dedos girando são o campo produzido. Contudo, quando a gente tem assim um solenoide, perceba que a corrente elétrica que está fazendo várias voltas, a gente inverte. A regra da mão direita é como se fosse um multiuso. A gente faz com que o dedão seja o campo magnético e aqui os meus dedos sejam o giro que a minha corrente está fazendo. Então, o campo magnético dentro da espira eu consigo descobrir fazendo esse giro. No caso aqui, a corrente ela está saindo por aqui e entrando lá embaixo. Então, é esse movimento aqui que a corrente elétrica faz, certo? Porque a corrente elétrica está circular. Então, o meu campo magnético está para a direita, ó. Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Então, a partir dessa determinação, a gente consegue entender que o campo magnético está aqui para a direita. Sabendo o campo magnético e sabendo a velocidade, a gente descobre a força magnética. Existem duas possibilidades. A regra do tapa, como a carga é positiva, né, a força é dada aqui pela palma da tua mão. Se a carga fosse negativa, seriam pelas costas da tua mão. Então, aqui a força
Aí aqui fica o campo e aqui fica a velocidade, né? Velocidade está entrando, o campo está para a direita, então a força fica aqui para baixo, no tapa. Tem a regra da mão esquerda. Farei bom vestibular. Força, campo, velocidade. A velocidade está entrando no plano, o campo está para a direita, então... Perdão? Aqui, entrando, ó, o meu dedão tá aqui entrando, o meu campo tá para a direita, então a minha força tá para baixo. E assim a gente descobre que a força magnética é para baixo e a força elétrica é para a direita, exatamente como a alternativa A.